Estamos de volta. E continuando o assunto sobre a Bíblia, a presença espírita realmente dentro da Bíblia, existe afinidade, Chaves, com a Igreja Católica e o Espiritismo? Celina, no início do cristianismo, foi criada pela Igreja uma doutrina chamada Comunhão dos Santos. E essa Comunhão dos Santos, nunca que a gente ouve um padre falar sobre ela. Geralmente eles não falam. Exatamente porque ela tem muito a ver com a doutrina espírita. Porque essa doutrina da Comunhão dos Santos, que é até um dogma, ela diz o seguinte, que os indivíduos que já morreram, estão lá no mundo espiritual, eles podem colaborar conosco aqui no mundo físico. Então, a Igreja tem, por exemplo, os santos, que os católicos recorrem muito a eles, pedindo ajuda, pedindo graças. Então, é uma doutrina que exatamente foi polêmica entre os cristãos desde o início, porque muitos queriam seguir Moisés, no Deuteronômio 18, que proíbe contato com os espíritos. Moisés, ele proíbe esse contato porque as pessoas da época, e até hoje, não é qualquer um indivíduo que pode entrar em contato com os espíritos, assim, de qualquer jeito. Tem que estudar muito a mediunidade e entender bem a mediunidade equivale a fazer um curso de faculdade, eu diria. Então, as pessoas muito ignorantes naquela época não tinham condições para esse contato. E Moisés, que, como diz o livro de Atos, era iniciado nos segredos, nos secretos do Egito, ele sabia dessas coisas. Aliás, ele era um grande médium. Então, ele proibiu em Deuteronômio, capítulo 18, muito citado pelos nossos irmãos evangélicos, principalmente, e católicos, e falando que o Espiritismo é contra a Bíblia. Então, quando a doutrina da Comunhão dos Santos surgiu, lá pelo ano mais ou menos de 300, então houve uma resistência daqueles cristãos judaizantes, que eram aqueles cristãos que eu diria iguais aos evangélicos de hoje, que muitas vezes são mais presos ao Velho Testamento do que ao Novo. Então, como Moisés proibia esse contato, essa comunicação com os que já morreram, com os que já desencarnaram, então houve uma resistência contra essa doutrina da Comunhão dos Santos, que, repito, dizia, ensinava que os espíritos do lado de lá, do mundo espiritual, nós dizemos desencarnados, que eles podem nos ajudar. E eu cito aqui os santos da Igreja, a quem, então, os católicos recorrem muito pedindo a ajuda, pedindo graças. E também essa doutrina da Comunhão dos Santos diz que nós, que estamos aqui no mundo, podemos também ajudar a eles do lado de lá. A eles com orações, preces. A Igreja, inclusive, celebra missa para as pessoas que morreram, para os espíritos. E os católicos recorrem, então, a esses espíritos, e não aos cadáveres deles, que estão virando pó no cemitério, ou já viraram pó há séculos. Então, nós, espíritas, nós temos esse contato também com os espíritos, muitas vezes recebendo luz deles, principalmente através da psicografia, da psicofonia. A psicofonia, para quem não sabe, é a manifestação de um espírito através da voz do médium. A psicografia é através da escrita e a psicofonia através da voz. Então, nós temos muitos contatos com os espíritos e a Igreja Católica também tem.
pedindo ajuda a eles, aqueles espíritos, vamos dizer, iluminados, que ela chama de santos, e nós temos contato também com eles, pedindo graças, pedindo ajuda àqueles que são iluminados. Eu repeti, não é? Mas eu quero dizer que nós podemos orar para eles também, tendo esse contato. E aí seriam espíritos não tão iluminados, mas que estão em dificuldades de evolução, precisam da nossa ajuda. Então, há esse intercâmbio. Ora, eles nos ajudam, aqueles que são iluminados, e ora, nós é que ajudamos a eles. Essa é a doutrina da comunhão dos santos, pouco conhecida, e é um dos dogmas da igreja. Tá certo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos.